Senhor. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, eu, o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nossos companheiros, ou nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Versículo 8, Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes de ti foi inútil. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu o envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, e queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegrar, que também tu me devas até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Fique à vontade para se assentar. Eu espero que você tenha entendido todo o diálogo desenvolvido com Paulo, né, nesse texto. Amém? Entenderam? Amém? Se entenderam, eu não preciso pregar mais, né? Olha que benção. Vou despedir os irmãos na graça do Senhor, né? Amém? Amém não, né, amados? Em nome de Jesus. Vamos pensar um pouco sobre a palavra de Deus a partir desse texto, né? Um texto muito interessante, porque é uma carta que Paulo direciona a Filemão. Quem foi Filemão? Alguém sabe? Depois você compartilha comigo um pouquinho mais da história dele. Filemão era um importante líder que havia na igreja na região de Colossos, e um homem que, a partir da sua conversão, buscava dedicar a sua vida, a sua casa, a sua família ao Senhor. Você vai ver aqui logo no início dessa carta,
alguns nomes sendo apresentados, né? Áfia, que era esposa de Filemão, Arquipo, que era possivelmente seu filho, e viria a ser aquele que daria sequência à liderança e também pastoreio na igreja em Colossos, e mais à frente alguns teólogos atribuem ele também à liderança da igreja em Laodiceia, né? Uma das igrejas do Apocalipse que são mencionadas ali. Esse homem e sua casa serviam ao Senhor, dedicavam-se a Deus, né? Tinham um compromisso com a palavra do Senhor. E é interessante porque Paulo direciona uma carta vamos dizer assim, diferente do costume que Paulo tinha de direcionar cartas às igrejas, ele direciona um indivíduo, nesse momento, uma reflexão, alguns pedidos, algumas solicitações, algumas orientações que ele dá a Filemão. Por quê? Porque Paulo estava num contexto, naquele momento do seu ministério, de prisão. E ali, ao longo da sua caminhada, ele havia tido a oportunidade de compartilhar o evangelho com as pessoas que estavam na mesma condição dele, né? Paulo era exímio pregador da palavra, não porque ele apenas possuía habilidade, mas porque ele possuía e carregava consigo uma disposição de fazer isso em todo o tempo. Ele tinha muito foco e determinação na tarefa que ele possuía, que ele havia dedicado a sua atenção. Sabe qual é o problema para muitos de nós na tarefa de compartilhar o evangelho? Que a gente, às vezes, começa bem, mas tem pouca diligência e, vamos dizer assim, intencionalidade nessa missão, nessa tarefa. Paulo não, Paulo ele estava preso, ele pregava o evangelho. Paulo estava liberto em meio às casas, compartilhando da palavra. Em todo o tempo ele estava de fato focado em pregar o evangelho. Por isso a palavra vai falar para nós: portanto, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos o quê? Quem lembra? Façamos para a glória de Deus. Amém? Paulo tinha essa consciência. E ele ali, naquele contexto, ele começa a discipular um homem de forma especial e levar a esse homem a se tornar um seguidor de Jesus. E quem era esse homem? Esse nome bonito que está aí, Onésimo, né? O nome é diferente. Eu já conheci um Onésimo, tá, irmãos? Já está com o Senhor. Esse também, só para lembrar. Né? Mas esse homem que tinha um nome bem diferente, né, vamos dizer dessa forma, o nome dele carregava um significado muito interessante. Alguém sabe? Útil, né? Proveitoso. Era alguém que a companhia dele, o nome, traduzia a ideia de que aquele que tinha a companhia de Onésimo tinha uma vantagem sobre isso. Mas não era essa a realidade, não era esse o contexto no que dizia a respeito à vida de Filemão e Onésimo. Por quê? Filemão era um homem de grande destaque na região, né, não apenas pela vida cristã que ele levava a partir da sua conversão, mas pelo poder econômico que ele tinha. Ele tinha, vamos dizer assim, uma posição financeiramente destacada em meio à sociedade daquela época, e por isso ele possuía à sua disposição escravos, gente que o servia. Onésimo era uma dessas pessoas. Mas chegou num dado momento, acredita-se que por conta disso Onésimo tenha fugido, que acredita-se que ele tenha defraudado Filemão, roubado Filemão em alguma coisa. E por isso ele foge. E lá em outra cidade ele tem a experiência com Deus, ouve o evangelho, possivelmente não venha essa oportunidade ter sido proporcionada através de Paulo. Acreditam-se alguns que quem tenha pregado primeiro para Onésimo tenha sido Epáfras, um dos nomes aí que você vai ver aí nas cartas de Paulo, né? Um homem que você vai ver aí no Novo Testamento.
e Paulo tenha dado continuidade ao processo discipulado dele. Só que esse cara não se sabe ao certo que ele tenha roubado. O fato é que a relação era apenas comercial, vamos dizer dessa maneira. Ele foge. Lá ele tem uma experiência com Deus, vem a tomar uma decisão lá de Jesus, e agora uma nova realidade de vida. Ali no contexto da prisão, Paulo discipula, esse homem pode retornar à sua região, e Paulo começa a dar algumas orientações a Filemão de como deveria ser essa, vamos dizer assim, relação. Não mais estabelecida como base ou a partir de princípios monetários e financeiros, mas uma relação de irmandade. Sabe qual é o problema para muitos na nossa geração? É olhar a vida cristã sem o devido, vamos dizer assim, processo espiritual e entendimento de que essa relação é de fato estabelecida a partir do encontro com Cristo numa base espiritual. E que toda, vamos dizer assim, relação comercial que não é pautada, direcionada pela palavra, precisa ser abandonada para que o evangelho seja de fato uma experiência transformadora. Eu acho interessante demais, porque tem todo esse contexto social, né, toda essa realidade cultural da época sendo tratada dentro dessa carta de 25 versículos, mas que carrega, assim, uma reflexão muito profunda. Por quê? Porque Paulo chama a atenção de Filemão ao observar algumas coisas muito essenciais para a carreira cristã. Primeira delas, ele começa falando, você vai receber esse cara aí, ele para mim me é muito útil, mas eu entendo que ele tem que seguir a vida dele, que ele tem que retornar para aí, mas receba-o como se você estivesse recebendo a mim. E eu nem preciso falar por que você tem que recebê-lo, né? Ele meio que, em alguns versos aqui, joga na cara de Filemão algumas coisas que ele precisava trazer à memória. É interessante, né? Porque você pode ver algo muito verdadeiro sendo apresentado por Paulo no versículo 19 e 20, quando ele diz assim, eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegrar que também tu me deves a ti mesmo. Ele está falando o seguinte, se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar, mas eu só quero lembrar a você que se você está na caminhada com Deus, você deve isso a mim. Às vezes, trazer à memória alguns aspectos importantes da vida cristã é necessário para que a gente recorde alguns valores. A quem você é grato por estar no caminho com Deus hoje? Você está na caminhada? Está seguindo? Está andando com Deus? Está se relacionando com o Senhor, ouvindo a palavra? Quem foi usado pelo Senhor para que você tivesse essa oportunidade? Fulano foi muito usado. Você mantém contato com essa pessoa? Está se relacionando bem com essa pessoa? Ou ao longo da caminhada vocês brigaram? Discutiram? Alguma mágoa, algum ressentimento? Algo está impedindo essa relação? Paulo está falando, quero te lembrar que você deve isso a mim. Então recebe o Onésimo aí, tá? Como eu te recebi, como eu levei a palavra do Senhor a você. Então Paulo está chamando a atenção a algumas coisas muito interessantes. O devido processo de restauração que o Evangelho proporciona e de cura, vamos dizer assim, das enfermidades emocionais e espirituais. A mágoa, o ressentimento, precisam ser abandonados. A relação não era mais comercial, agora era espiritual. E se Filemão carregava consigo mágoa, ressentimento, em relação ao Onésimo, ele precisava abandonar isso. Até aqui tudo bem? Por quê? Porque esse Onésimo agora era nova criatura em Jesus. Agora ele seria desafiado a viver o verdadeiro sentido do nome dele, ser útil para o Evangelho, né? Alguém proveitoso na caminhada. É interessante porque Filemão, Áfia e Arquipo, né? Se for essa mesma a pronúncia,
eram uma família, vamos dizer assim. A história conta que Arquipo era filho de Filemão. E é interessante que esse Arquipo vai ter a sequência da vida cristã depois, vai vir se tornar líder de igreja, homem de relativa, vamos dizer assim, relativo destaque, de importante influência na vida da igreja daqueles dias. Mas é interessante você parar e avaliar algumas coisas muito especiais. O que significava Filemão? Alguém sabe? Amável, afetuoso, amigo. Paulo está escrevendo a um amigo sobre a importância que ele devia dar a possibilidade de fazer novos amigos. E, de fato, se permitir ser restaurado nesse propósito. Paulo vai orientar a esse homem e a sua mulher também. Áfia, frutífera, aquela que revigora. Ela tinha uma importante tarefa: frutificar na sua casa, revigorar os relacionamentos, trazer à consciência aquele lar, que esse lar, uma vez que se propôs a andar com Deus e a seguir a palavra do Senhor, precisava esse lar ser um lugar de restauração, um lugar de transformação. Sobre essa ideia que eu quero pensar com você nessa manhã. Casas que transformam. Porque quando a gente vai olhar para esse contexto, Filemão, Áfia e Arquipo, era uma família que seguiam a Jesus, estavam dando os passos em direção a essa trilha e faziam isso na casa deles. Lembram que semana passada a gente começou a falar um pouquinho sobre casas e pequenos grupos, lares que são usados pelo Senhor para transformar vidas e para pregar o Evangelho? Essa casa era uma casa que servia como agência proclamadora do Evangelho. Essa casa falava dos valores do reino de Deus. E agora Paulo confrontava essa casa a não apenas falar de Deus, mas viver o Evangelho. Porque agora Paulo confrontava essa família a perdoar, a ter o relacionamento restaurado. Paulo chamava atenção para que essa família, esse contexto, esse lar, viesse a viver, ainda que fosse conflituosa essa relação no início, viesse a viver uma restauração nessa relação com Onésimo, viesse a experimentar algo de fato movidos pelo Senhor no ambiente espiritual. Então, casas que restauram são casas que de fato são restauradas dia a dia. Às vezes a gente quer que o nosso lar seja capaz de abençoar alguém, mas não nos permitimos ser abençoados pelo Senhor no processo de restauração. Casas que querem restaurar precisam primeiro serem restaurados, amém? Mas entenda, a restauração é dia a dia. Tem gente que não se coloca mais à disposição de Deus, nem tampouco coloca mais a sua casa, o seu lar à disposição do ministério, à disposição da igreja, à disposição do Senhor, porque pensam da seguinte maneira: eu não vou fazer porque a gente tem muito ainda que viver, a gente precisa muito ainda de restauração. Amados, quantos aqui precisam de restauração em alguma área da sua vida? Amém, pensei que era só eu. Quando que esse processo vai terminar? Só na glória, amados. Amém? E a gente vai caminhar para ela. Amém? Para a glória do Senhor. Estamos caminhando para a glória. Amém? Caminhando eu vou para... Se tivesse violão, a gente até cantava. Pessoal que gosta do pandeiro, né? Caminhando eu vou para Canaã. É isso? Estamos no processo. Mas uma das coisas que nós precisamos é de sensibilidade em que áreas precisamos, de fato, de restauração do Senhor. Paulo está confrontando a Filemão sobre esse aspecto. Você precisa ter a sua relação com Onésimo restaurada. Ele te causou algum dano, te trouxe prejuízo, mas isso foi antes. Agora ele é
é irmão. Paulo ressalta isso. Ele não é mais escravo, ele é irmão. Ele é filho de Deus. E agora ele está no processo, assim como você está também. E, diga-se de passagem, você deve agradecer a mim. Paulo está falando isso, né? Então, respeite o processo dele. Entenda que esse prejuízo, Deus permitiu para que você fosse tratado, restaurado, aperfeiçoado em algumas áreas da sua vida. A sua casa precisa frutificar. A sua esposa foi chamada para isso. Você é amigo de muitos, precisa também ser amigo desse discípulo. Porque o seu filho será chamado para viver uma grande missão. Eu falei do significado do nome de Filemão, né? Amigo, não é isso? Afetuoso, amável, áfia, né? Frutífera, aquela que revigora. Agora, Arquipo, o que significa? Alguém sabe? Líder de cavalheiros, né? A definição mais comum. O mestre dos cavalos. Ele devia ser líder de homens no início, né? Dos cavalheiros. Líder dos cavalheiros. Aqui só tem cavalheiro, amém? Somos então meio sério hoje. Amém, amados? Amém. Se é cavaleiro em casa, vou perguntar às esposas aí, tá? Todo mundo é cavaleiro em casa, gentil, né? Essa coisa toda. Quem ajuda a mulher em casa não precisa levantar a mão para não arrumar problema para você. Senão a mulher puxa a mão para baixo aí. Então, líder dos cavalheiros, esse homem, ele, vamos dizer assim, receberia do Senhor a incumbência de cuidar da igreja. Mas por quê? Por que vocês acreditam que ele viria a ser um dos grandes líderes e influentes da igreja naqueles dias? Porque ele startou o processo. A família entendeu a necessidade de aperfeiçoamento. Se a gente for parar, muita discussão pode ser levantada a partir da leitura dessa carta em relação à justiça social. Paulo se preocupa muito em tratar desse assunto nesses poucos versos, no que diz respeito à justiça social, a equilíbrio social, a relações comerciais. Mas a verdade é que essa família tem a oportunidade de ser confrontada pelo Senhor, através e por meio da vida de Paulo, para ser aperfeiçoada por Deus, para que a sua casa, aqui é interessante, porque logo no início dos 3 primeiros versos, Paulo ressalta, vocês que recebem, né, a igreja em suas casas. A casa deles era uma agência de proclamação. Antes que essa casa pudesse mais e mais ser continuamente usada pelo Senhor, Paulo entendia a necessidade de aperfeiçoamento. E ao longo do processo eles vivenciaram isso. Amados, se nós desejamos isso na nossa casa, na nossa família, a gente precisa entender que a partir de nós a transformação precisa ser de fato uma realidade. Casas que transformam são, vamos dizer assim, formadas por indivíduos que são, dia a dia, transformados pelo Senhor. Se a sua casa ainda não foi transformada plenamente, você precisa parar e avaliar. O que de fato, eu tenho feito para essa realidade se tornar possível? Ou de que maneira eu tenho atrapalhado o processo do Espírito Santo de Deus? Porque às vezes a gente atrapalha também. Casas que transformam são casas onde os indivíduos são restaurados e transformados dia após dia e obtêm uma consciência justa daquilo que é propósito de Deus para a vida de cada um. Então, Paulo ele orienta, ele dá uma direção, ele fala acerca desse propósito especial que havia o Senhor determinado e direcionado à vida daquela família. Aquela família seria grandemente, aquele lar seria grandemente usado pelo Senhor por conta dessa restauração. Então entenda algo muito importante. Primeiro ensino que eu gosto de pensar que a palavra nos orienta a partir da leitura desse texto é que casas que transformam são casas
onde existe um ambiente de amor e compaixão. Casas que restauram são lugares de amor e de compaixão. Amém? Paulo está chamando a atenção de Filemão, Áfia e Arquipo para que eles tivessem a relação com Onésimo restaurada, porque ele apelava para o amor e a compaixão que eles deveriam ter em relação àquele homem. A nossa casa, nosso lar, nossa família, nossa igreja, nossa relação com as pessoas que nos visitam tem sido marcada por amor e compaixão? Ou a gente olha, vamos dizer assim, com prepotência, com egoísmo, com individualidade dentro da nossa casa, dentro da igreja do Senhor, na nossa relação com as outras pessoas? Amor e compaixão tem sido uma verdade na nossa relação com aqueles que nos cercam? Amor e compaixão tem sido uma realidade dentro da nossa casa? Entenda, amor e compaixão vai nos levar a aprender a perdoar mais, falar menos, ouvir mais, caminhar mais uma milha, e isso é um desafio diário, né? Por quê? O nosso senso de justiça, a balança, vamos dizer assim, sempre pende para o nosso lado. Quando falhamos, a prática habitual é o quê? Arrumar justificativa. Ou não é assim? Ou não é assim? Ah, eu não apaguei a luz, deixei a pasta destapada dentro de casa, pequenos detalhes, né? Ah, mas eu fiz isso porque eu estava com pressa. Não, você fez isso porque é relaxado mesmo. Perdão. Mas a gente parece que tem prazer em justificar, às vezes, a nossa ausência de amor e compaixão. Paulo está falando, vocês precisam, de fato, de perdoar Onésimo, porque isso é expressão de amor e compaixão. O mesmo amor que o Senhor dispensou a vocês, vocês têm que ter pelos demais, pelo seu semelhante, pelo seu próximo. Casas que restauram são lugares onde o amor e a compaixão estão presentes. Está faltando amor e compaixão dentro da sua casa? Então, ore mais em relação a isso. Seja específico. Senhor, me ajude a ter mais amor, ajude meu cônjuge, meus filhos, ajude a igreja a ter mais amor e compaixão pelas pessoas. Mas uma coisa muito interessante também, que casas que restauram são lugares de confronto e tratamento. Assuntos delicados são compartilhados e há uma reflexão sincera sobre eles. Né? Tem gente que, eu evito problema, né? Aí foge do assunto, aí fica postergando algumas coisas. Né? Eu não vou no médico porque está tudo tranquilo. Mas essa dorzinha deve ser, sei lá, né? Deve ser alguma coisa que eu comi. Tem uma semana que ele está comendo errado, está sentindo a dor ali, né? Uma semana já. Né? Aí daqui a pouco, 1 mês, 2 meses. E às vezes, isso acontece dentro da relação familiar, dentro da igreja, dentro da relação profissional. Você sabe que procrastinar algumas, vamos dizer, atitudes e tarefas dentro do seu trabalho pode dar o quê? Demissão, não pode? Então você corre para fazer, porque não pode perder o emprego, né? Agora, tem coisas que dentro de casa precisam ser tratadas. Mas fulano não gosta de conversa difícil. Ops, senta aqui, tem que conversar 1 hora. Né? Aí liga o fone. Adolescente é um desafio, né? O pessoal que vivia antigamente era melhor a vida. Por quê? Porque não tinha fone de ouvido, não tinha smartphone, telefone, não tinha nada disso, né? Então, era mais fácil atrair atenção. Hoje eles ligam o fone, vai fazer alguma coisa, né? Aí você tem que chamar 2, 3, 4 vezes. Quem passa por isso aqui? Pensei que era só eu. É uma benção, é uma benção. Não é assim? É uma benção. Mas a gente compete com atenção. E porque às vezes a gente compete com atenção, a gente acaba
adiando algumas situações que precisam ser tratadas. Paulo não. Paulo confronta Filemão. Ele fala, não, ó, você vai receber esse cara aí, cara. Ele está saindo daqui, ele me é útil aqui, eu queria que ele ficasse comigo aqui. Mas você está tendo sorte que ele está indo aí para as suas bandas. Você vai ter a oportunidade de perdoar e ter a sua relação com ele restaurada. Eu sei que é difícil, mas Deus não te chamou para nada fácil. Basicamente isso que Paulo quer falar com ele. Casas que restauram são lugares onde o conflito não é adiado, o confronto não é postergado, mas há muito diálogo, olho no olho, tratamento, aperfeiçoamento. Não briga, discussão, porque aqui, glória a Deus, isso não acontece nem aqui, nem na sua casa, nem na igreja. Olha que benção. Amém? Oh, misericórdia. Amém? Amém. Há diálogo, há conversa, olho no olho. Não é isso? Há um falando e o outro esperando, né? Na minha época, tinha uma expressão muito comum, né? Na minha infância. Meu pai sempre falava com a gente, né? Quando o servo de Deus fala, o outro murcha a orelha, né? Burro não, porque não tem ninguém burro aqui, né? Não, Jesus. Né? Mas há diálogo, conversa. Paulo, ele conversa sobre esse assunto tão delicado, confronta, chama a atenção. Casas que restauram são ambientes de tratamento, de confronto, de aperfeiçoamento. Mas casas que restauram são também lugares de renovo, de transformação. Renovar relações é uma prática que todo servo de Deus precisa buscar do Senhor a direção para fazer. Porque o discurso lá fora, e quando eu falo lá fora do mundo, é que se o fulano te ofendeu, quebra a relação. Não é isso? Talvez seja por esse fato, por esse pensamento ser tão comum em nossos dias, que exista um número tão grande de divórcios, um número tão grande de abandono do lar, um número tão grande de crianças que crescem sem a figura masculina dentro das suas casas. Por quê? Porque teve conflito, abandona. Não há diálogo, não há renovo, não há restauração. Por isso que acredito que muitas vezes também seja essa uma realidade no que diz respeito à vida espiritual da igreja dos nossos dias. Tantas igrejas nos nossos dias, tantos rótulos, tantas placas, porque desentendimentos, problemas foram uma realidade ao longo do caminho e, já que você não concorda comigo, eu saio e vou para outro lugar. Já que dentro de casa a gente não consegue se entender, eu saio, abandono e crio outra família. Não é assim, amados. Olha o que a palavra está falando. Olha o que Paulo está mostrando para nós. Era uma relação de amizade que precisava ser estabelecida, não mais comercial. Era uma restauração que aquela casa precisava experimentar. Renovo, transformação para aquela relação. Porque aquela casa queria servir de agência do Evangelho. Aquela família serviria em nome de Jesus naqueles dias como uma família que exalava o bom perfume de Cristo, que era sal e luz naquela comunidade. Mas para isso acontecer, precisava haver renovo e transformação na relação com Onésimo e com as pessoas daquele tempo. E por fim, casas que restauram são ambientes de cura e libertação. Onésimo era escravo. A relação é quebrada porque ele foge, seja por conta do roubo ou porque ele queria liberdade. Lembre-se, naquele contexto social, era comum, esse negócio, não posso nem pregar mais em paz, que esse trem
Fico falando na minha orelha. Naquele contexto social era comum, amados, a relação ser estabelecida com aqueles que tinham riqueza, uma relação comercial com base na prática da escravidão. Gente que tinha essa relação. Mas para o crente, Paulo chamava atenção que a relação agora não era dessa maneira mais estabelecida. Ele chama a atenção para que fosse liberada sobre aquela família, sobre a vida de Onésimo, cura e libertação. Cura e libertação. Ou em que área a minha casa precisa ser curada? Em que área eu preciso de cura? Eu preciso me libertar. Um ressentimento que eu guardo há muito tempo, uma prática que eu preciso abandonar, um perdão que eu preciso liberar. Casas que transformam são ambientes onde a cura e a libertação é algo contínuo. Até porque a gente pode adoecer fisicamente todo o tempo, não é verdade? A gente pode adoecer. Na época da pandemia ficou provado que mesmo com máscara a gente podia pegar o vírus. Não é verdade? Quem pegou aqui o Covid na época? Eu peguei só 4 vezes. Isso que com exame comprovado foram 3, né? Vaso ruim, né? Jesus falou, fica aí que você vai dar trabalho para cá, então fica aí. Mas, enfim, a gente pode, mesmo com todo cuidado, com toda a proteção, fisicamente contrair alguma doença. Espiritualmente é a mesma coisa, amados. Por quê? Se eu ler a palavra, mas não tornar o ensino que ela transmite para mim prático, eu acabo por me tornar observador da lei e não praticante dela. Por isso que Paulo vai falar algo muito interessante com Onésimo. Você lembra de tudo aquilo que eu fiz por você? Agora é hora de você reproduzir isso. Agora é hora de você tornar a sua casa um ambiente de cura e de libertação. De que maneira ou em que área eu preciso ser curado pelo Senhor, aperfeiçoado, para servir ainda mais e melhor ao meu Deus? Em que área eu preciso me libertar ou libertar alguém com o qual eu convivo diariamente? Às vezes a gente precisa de libertação de alguma prática, de algum vício. Provérbios vai falar sobre práticas e comportamentos viciosos. Ele vai falar: 6 coisas aborrecem ao Senhor, a 7ª abomina a sua alma: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, testemunha falsa, que fala mentira, profere mentira entre os irmãos, um coração que vive maquinando, tudo comportamento, prática viciosa, que às vezes a gente precisa se libertar delas. Às vezes a gente acha e acredita, e por vezes até prega que vício é apenas cigarro, bebida, pornografia, né? Mas falar mal dos outros também é um comportamento vicioso, maledicência. Entendeu? Também é. Mentirinha. É uma mentirinha, né? Para preservar o ambiente e para destruir a sua vida também, espiritualmente falando. Então a Bíblia vai falar de práticas, de comportamentos, os quais por vezes a gente precisa pedir ao Senhor que nos ajude a sermos de fato libertos dessas práticas. Casas que transformam são ambientes de cura e libertação. Você precisa de cura para a sua alma? O Senhor quer proporcionar. Mas entenda, não vai ser algo mirabolante, né? Às vezes a gente está passando por algum problema e vai lá na internet, hoje em dia é assim, né? Pesquisa uma receita, né? Aí aparece um vídeo lá de IA falando: ó, toma isso, aí mistura um monte de mato. Agora eu vou ficar bem.
Espiritualmente falando, amados, não tem receita mirabolante, não. Por isso que Paulo, ele é bem sucinto, são 25 versículos na carta. Algo muito breve. Ele fala, ó, é isso aqui que você tem que fazer, cara. Sua família precisa disso aqui. Perdoar, liberar cura, liberar perdão, e assim sua casa será cada vez mais uma casa que restaura e que é restaurada pelo Senhor. Então, o que você precisa de cura para sua alma? O Senhor pode liberar essa cura, né? Mas, para isso, Ele vai te dar algumas medicações. E aí você tem que fazer uso delas, né? Ir no médico receber a receita é muito bom. Mas o desafio é fazer o uso da medicação e da orientação médica. Então, que a nossa casa, em nome de Jesus, seja uma casa cada vez mais restaurada pelo Senhor, um ambiente de restauração, um ambiente onde a palavra do Senhor é compartilhada, é não apenas, vamos dizer assim, compartilhada, mas também vivida, e que mais e mais pessoas sejam tocadas, abençoadas por meio da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar, em nome de Jesus. Amém?